Semana 6 da NFL já passou e vamos falar um pouco nesse vídeo sobre os resultados desse final de semana. Muita coisa incrível acontecendo, belos jogos e, bom, mas é ruim, né? Um terço da temporada já se foi e a gente aguarda por tanto tempo e passa tão rápido, né? Mas vamos lá, vamos começar falando então da partida de São Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Né? São Francisco venceu. Eu fiz um vídeo só falando dessa partida, então não vou me alongar aqui nesse vídeo. Se você quiser ver, entra aqui no canal e vai lá assistir o Inside the Game dessa partida. Tá bem legal, bem interessante, tá? Show demais. Passando aqui então para o jogo de Londres, o Jacksonville Jaguars enfrentou o Chicago Bears. Calma aí que a minha tela resolveu desligar agora nesse momento. E, basicamente o Jacksonville Jaguars mostrou que é um time horrível, né? Cara, que defesa ruim, que time sem graça, que time horroroso, né? Esse Jacksonville Jaguars está sendo uma vergonha, né? A gente teve o Trevor Lawrence aí com 2 TDs, uma interceptação, o Caleb Williams jogando bola, né? Melhorando, 226 jardas, 4 touchdowns passados, coisa linda. E assim, basicamente é para mostrar, para escancarar que esse time é horrível, né? Como eu disse semana passada sobre o Carolina Panthers, que tomou uma surra do Chicago Bears, a mesma coisa aqui agora. É ótimo para o Caleb Williams enfrentar times assim, porque pega confiança, pode dar uns passes para começar a tentar uns passes mais ousados ali, enfim. E é basicamente, né, jogo terrestre não funcionou muito bem aqui do lado do Jacksonville Jaguars, né, que tá 1-5 e sinceramente era uma vez, né, a gente teve um total de 68 jardas terrestres desse time do Jacksonville, defesa do Chicago aí realmente impressionante, jogando bastante bola mesmo nessa temporada, né, um time que cedeu aí, ó, deixa eu pegar aqui, 68, 68 jardas terrestres apenas, né, e jardas aéreas, 210 jardas aéreas. Então, assim, uma defesa realmente impressionante aí, tá jogando bem. Não fez mais que obrigação, né? Contra esse time do Jacksonville Jaguars, que é horroroso. Chicago Bears era favorito, era o nosso palpite, venceu, cobrindo aqui o spread, tá? Mais um resultado aqui. E aí agora, esse belo jogo entre Washington e Baltimore. Em Baltimore, o time do Ravens era favorito por 6,5 pontos. Eu ainda falei que era uma linha que eu achava injusta, mas acabou que ficou na linha, né? 7 pontos de diferença. O que falar dessa partida? Lamar Jackson, 323 jardas, um touchdown, uma interceptação. Do outro lado, Jaden Daniels, 269 jardas, 2 TDs, nenhuma interceptação. Né? Quando a gente olha no Jaden Daniels correndo com a bola, correu 22 jardas. Quando a gente olha do outro lado, Lamar Jackson correu 40 jardas. E aí, o diferencial do jogo, né? O diferencial desse time do Baltimore, Derrick Henry, que justamente dificulta muito a defesa entender se ele vai correr, se o Lamar vai correr, se o Lamar vai passar. Teve 132 jardas, 2 TDs. Derrick Henry aí vem fazendo uma temporada realmente impressionante, né? Bom, um belo jogo, né? Um show aí das equipes, mas novamente o time de Baltimore mostrando por que é o favorito, por que deve ser visto como favorito e sinceramente hoje, na minha opinião, o time de Baltimore é o favorito para levar aí o Super Bowl. Sei que tá cedo, sei que foram só 6 semanas, mas esse time de Baltimore está 4-2, na minha opinião, o favorito agora para levar o Super Bowl, tá? Para chegar ao Super Bowl, eu sei que tem Chiefs, mas quando a gente olha para o todo, realmente esse Baltimore está jogando muito bem. O que pega foram as derrotas ali, a derrota que teve contra o Raiders, que, putz, isso realmente pega. Mas é um time que está se provando consistente, bom, Lamar Jackson passando a bola. E esse time do Washington Commanders aí, muito bem, tá? Uma partida digna, nada de ruim, nada de tão ruim dessa equipe, tá? Gosto desse time do Washington, acho que eles vão dar bastante trabalho nessa temporada e vão brigar com certeza por playoffs. Próximo jogo,
uma surra do time de Tampa, e eu ainda falei aqui na análise prévia que esse seria um bom jogo para Tampa. Por quê? Porque o QB seria o Spencer Rattler, né, do lado do New Orleans, apesar do jogo ser em New Orleans, mas o time do Tampa pressiona muito o quarterback, o time do Tampa tá com um ataque bastante entrosado, bastante funcional, e esse jogo foi uma prova disso, né? O Saints não conseguiu encaixar ali depois do segundo tempo, vou até pegar aqui para a gente dar uma olhada especificamente na pontuação quando ela saiu. Ó, então, o Tampa abriu 17-0, foi um jogo realmente legal, né, de assistir. Então, 17-0 no primeiro quarto. Aí no segundo quarto, o time do Saints marcou 27 pontos, então virou a partida aí, né? Virou o primeiro tempo vencendo a partida. E aí, no segundo tempo, o time do New Orleans Saints simplesmente não jogou, né? Ficou zerado nos dois últimos quartos. E o Tampa Bay marcou 27 pontos, aí sacramentando essa vitória. Baker Mayfield, três interceptações, né? O que é um problema, porque basicamente é o Baker Mayfield sendo ele mesmo, né? Ele é um bom QB, tá? Mas esse problema das interceptações assim bestas podem fazer toda a diferença num jogo de playoffs, né? E teve 4 TDs passados, mas de novo, contra uma equipe mais forte, uma equipe mais interessante, você pode ter problemas quando você perde 3 vezes a bola assim por interceptação, tá? Quero deixar o destaque aqui, só pegar aqui a ficha do jogo. Quero deixar o destaque aqui para o Spencer Rattler, justamente o calouro, o QB, que jogou bem, né? 243 jardas. Baker Mayfield, 325. O Sean Tucker, running back, teve 136 jardas. O jogo terrestre funcionou muito para Tampa, né? 277 jardas corridas na partida. Então, assim, realmente surreal o que esse time fez do lado do Saints. O jogo não entrou. A defesa realmente terrestre do Tampa fez o que a gente esperava, né? Então parou o time do Saints aí em 81 jardas terrestres. Beleza? Vamos passar para o próximo jogo. E o Tampa vem, né? O Tampa tá aí, 4-2 e embalou. Enquanto o Saints abriu 2-0 com um ataque fulminante e, desde então, 4 derrotas seguidas. Bom, Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Tenho que falar esse jogo. Tenho dó de quem teve que assistir, de quem teve que narrar. Eu vou sinceramente ser rápido aqui. Joe Flacco do lado do Colts. O Titans é horroroso. O Will Levis consegue ser horrível. E jogando em casa conseguiu perder por um ataque comandado por Joe Flacco, né? Impressionante. Eu não sei mais o que fazer, o que falar desse jogo aqui. Esse jogo é somente dor. Próximo jogo. New England Patriots e Houston. Drake May estreia. E apesar desse placar, eu quero ressaltar aqui que uma boa estreia do calor, ok? É muito difícil jogar contra esse time de Houston. Esse time de Houston tem uma defesa muito boa, pressiona muito o quarterback. Então, assim, Drake May estreou numa fogueira, sim, mas estreou bem, tá? Drake May jogou bola, 243 jardas, 3 TDs passados, 2 interceptações. Isso é um problema? É um problema. Mas quando a gente olha para o outro lado da bola, a gente tem CJ Stroud, 192 jardas, 3 TDs, uma interceptação. Ou seja, a diferença foi que o Drake May teve mais jardas passadas e teve uma interceptação a mais. É uma boa estreia, tá? O que foi fator aqui nessa partida? Sem dúvidas, o conjunto ofensivo das equipes, né? De um lado, a gente tem um time de Houston que é completo, que tem running backs como Joe Mixon com mais de 100 jardas, Damian Pierce, running back reserva, mais 70 jardas. Né? E do lado do Patriots a gente tem um jogo terrestre que o que teve mais jardas corridas foi o próprio Drake May, né? 38. Então, assim, problemas, né? O time que não consegue correr com a bola. Quando você deixa seu calouro jogar contra uma defesa extremamente forte, agressiva, sua estreia,
dificilmente você vai vencer, né? Enfim, jogos legais, né? DeMario Douglas aí com 92 jardas. Foi um bom jogo, apesar do placar, de uma bela vantagem. O jogo foi bastante interessante porque teve esse fator da estreia, então a gente tem que considerar. É muito difícil estrear na NFL, ok? Próxima partida, Cleveland Browns e Philadelphia. Esse era um jogo que o handicap estava alto também a favor de Philadelphia, e Philadelphia simplesmente não conseguiu entregar, né? Esse time de Philadelphia tem problemas, né? Claramente esse time tem problemas. Apesar de ser com Barkley, teve um TD lindo do A.J. Brown que voltou, mas assim, cara, que timinho, né? Precisa demais, porque não dá pra você vencer de 3 pontos de um time que não tem ataque. Deixando Watson é horroroso, simplesmente está acabado enfim, não dá. Você tem que ser muito dominante jogando em casa ainda. Você deveria ser extremamente dominante nessa partida para mostrar a que você veio, para mostrar que você tem potencial. Você é um time que está brigando, mas não foi o que aconteceu. Né? Basicamente, você vai lá e deu um jogo chato para os seus torcedores. Próximo jogo, Green Bay Packers e Arizona Cardinals. Né? Um jogo bastante interessante, porque o Kyler Murray teve um jogo legal, 22-32, 214 jardas, um TD, mas o Jordan Love voltou, né? Temos de volta o amor. O amor voltou. E ele voltou. Né? 258 jardas, 4 TDs, apesar de uma interceptação, um bom jogo do Jordan Love, do QB dos Packers, né? O time vence em casa, dá alegria para o seu torcedor, tá 4-2, e sim, dá um passinho a mais aí nas simulações e de olho nos playoffs lá, com certeza. Né? Josh Jacobs, 62 jardas, jogo terrestre funcionando, né? Jogo aéreo funcionando. Foi um bom início de partida, porém, segundo tempo, bastante dominante do Green Bay, que só segurou o jogo para vencer. Né? Próxima partida, Steelers e Raiders. E aqui eu quero falar um pouco dessa partida, porque eu estava assistindo o Red Zone e, bom, basicamente eu vi que o Steelers começou perdendo, né? E eu falei, meu Deus do céu, que vai? A zebra tá solta. Mas não, tá tudo certo. O time do Raiders é horroroso. A gente tem basicamente aí 3 times que estão nessa temporada para apanhar, né? Basicamente, que só vão ali perder, que é Carolina Panthers, o Raiders e o Jacksonville Jaguars, que está horrível, né? E tem também o Tennessee Titans. Esses 4 times estão aí só para apanhar, né? Então, a gente teve aí o Justin Fields com 145 jardas, o que é pouco, tá? Passando a bola. Mas jogo terrestre bastante interessante, né? Funcionando aí com o Najee Harris, né? Com mais de 100 jardas para o Najee Harris. Justin Fields com mais 50 jardas terrestres. Do outro lado, a defesa de Pittsburgh parou o jogo terrestre, né? Las Vegas teve apenas 57 jardas terrestres e 227 jardas passadas, o que também é pouco, tá? Dada essa defesa. A defesa de Pittsburgh é realmente impressionante. Eu falei aqui na prévia que boas defesas podem vencer, sim, jogos. E é o que está acontecendo com Pittsburgh. A sua defesa realmente consegue forçar os seus adversários a errar e vencer jogos quando tem que vencer. Apesar de não ter um ataque tão dominante, é uma defesa que consegue forçar que o seu time tenha posse, e aí se você tenta, uma hora você pontua, não é mesmo? Próximo jogo, Chargers e Broncos, e aqui eu acreditava no Broncos e o Bo Nix, né? Cara, um bom jogo. O time do Chargers tem uma defesa surrealmente boa, né? Vou até pegar aqui as stats desse time para ver a defesa aqui. Defesa. Cara, o time do Chargers está jogando bem, uma defesa boa, apesar de um ataque não muito expressivo, mas tem que lembrar que essa defesa do Denver Broncos é uma defesa fantástica também, né? Jogo fazendo uma ótima temporada. Mas olha só, foi um jogo entre a defesa com menos pontos cedidos, que é o Chargers, cedendo 13 pontos, e a quarta com menos pontos cedidos, que é o Broncos, cedendo 16 em média. Né?
Então, assim, um jogo de defesa, Chargers vindo de bye. Então, realmente eram favoritos para a partida, mas eu acreditava sim no potencial do Denver Broncos para cobrir ali o spread e para vencer essa partida eventualmente, né? Dado que o jogo era em Denver. Porém, um matchup bem interessante, uma partida bastante interessante aqui, que rolou lá em Denver. Gosto desse time dos Chargers, tá? Mostrando bastante evolução e mostrando bastante potencial aí nessa temporada. Isso é bastante interessante. Próximo jogo. Atlanta Falcons e Panthers, e eu vou ser rápido nessa partida, né, pra gente não estender muito. Cara, o Atlanta Falcons bateu em quem tinha que bater, é isso. O Panthers simplesmente entra em campo para perder, como eu falei agora há pouco. Então, assim, o Atlanta Falcons tinha que ganhar, tinha que bater assim expressivamente, tinha que vencer, e venceu, fez seu papel, fez mais que sua obrigação. Kirk Cousins fez uma partida interessante, e é isso, né? Você não pode pensar, fazer igual o Philadelphia fez, perder ali para tomar, ganhar de poucos pontos de um time que é horrível. Você tem que ir e mostrar para o seu time que vocês são bons, que vocês podem vencer por muitos pontos, que vocês podem garantir a vitória para sua equipe sem muita preocupação e ganhar confiança como equipe, né? É isso que aconteceu aqui. Bom, e aqui, né? Simplesmente eu acho muito engraçado, como é irônico, porque o Dak Prescott recebe o maior salário de QB da liga e começa a temporada sendo uma vergonha, basicamente. Né? Jogo em Dallas, em casa. E o Dak Prescott teve 178 jardas passadas e 2 interceptações. Né? Jogo de pontuação do Brandon Aubrey, que fez 3 field goals. E o Detroit Lions é simplesmente um show de time, né? Eles jogam, eles tiraram uma onda com a cara dos Cowboys, porque no ano passado eles tiveram um TD da virada anulado, né? Uma conversão de 2 pontos anulada, porque os juízes falaram que o jogador da linha ofensiva não se declarou elegível, enfim. Mas esse ano eles foram lá, o mesmo jogador se declarou elegível várias vezes, e eles simplesmente humilharam a equipe do Dallas, mostrando que eles são muito melhores e que esse time de Dallas é uma vergonha, tá? Eu só tenho pena de Dallas, é isso que eu tenho. E o Detroit dá gosto de ver, né? Sunday Night Football, time do Bengals mostrando superioridade, a sua defesa, enfim, segurando um time pior, né? Você não pode jogar uma partida contra um time que é muito abaixo do seu e tomar muitos pontos. E essa defesa estava fazendo isso. Agora, essa defesa segurou um ataque ruim a apenas 7 pontos, 7 pontos, o que é ótimo, né? Apesar de que o ataque, claramente, teve suas dificuldades, porque essa defesa do Giants é uma defesa bastante consistente, bastante sólida, né? E o Joe Burrow não conseguiu conduzir o seu ataque a muitos pontos, né? Um jogo de 10 pontos de diferença é um jogo que poderia ter tido uma dominância maior da parte do time de Cincinnati, mas New York jogando em casa, uma defesa bastante sólida que incomoda bastante. Então, assim, o Bengals fez o que deu, mas fez a obrigação, que é vencer, né? Vencer por pouco não é feio. Feio é você não vencer. É isso aí. Então, venceu e é isso aí. Tá? E por último, o nosso querido Monday Night. E eu achava que poderia dar New York Jets. E foi um jogo bastante acirrado, bastante defensivo, né? O Buffalo Bills teve suas dificuldades, o Aaron Rodgers mais uma Hail Mary, né? Fantástica no final do segundo tempo, do segundo quarto. Fantástico, fantástico. O Allen Lazar simplesmente amassou 4 defensores e recebeu a bola. Então, assim, um bom jogo, né? Um belo jogo de prime time. Como manda o dicionário, um jogo, se eu não me engano, foi under, né? Eu não me lembro a linha que estava para essa partida, mas se eu não me engano, foi under. E, assim, cara, que jogo, né? Um jogo pro Josh Allen mostrar que ele é bom, que ele sabe jogar contra boas defesas. Um jogo que o Aaron Rodgers mostrou que
time do Jets mostrou que a saída do Saleh não impactou tanto esse time. Porém, tem um detalhe, né? Que ontem na transmissão eles até falaram, eu estava pensando. Realmente, quando você tem um treinador, coordenador defensivo, passou a ser o técnico interino. Cara, basicamente é uma pessoa que tinha um foco em treinar a defesa, criar jogadas de defesa e observar o ataque adversário. Teve mais tarefas, né, mais atribuições durante a semana. Então, provavelmente deixou um pouco de lado esse fator específico da defesa e pode ser que essa defesa aí não tenha sido exatamente bem treinada como estava sendo nas outras semanas. Enfim, foi um bom jogo, tá? Um jogo justo, um placar justo para o que foi a partida e basicamente o time dos Jets erraram 2 field goals, o Tyler Bass do Bills errou também field goals, então assim, muito vento na partida, mas foi um jogo justo. Beleza? Bom, esses foram os palpites. A gente conseguiu acertar bastante coisa aqui dessa semana. Né? Não fiz a conta de exatamente de quantos a gente acertou, mas depois eu faço. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Essa semana a gente vai ter muito vídeo ainda. Vamos falar sobre os resultados da NFL, o Power Ranking desse primeiro terço de temporada que já foi. Vamos falar sobre os destaques da liga nesse primeiro momento. E fora isso, já vamos começar com as nossas previsões aí pro próximo domingo, para a próxima semana de NFL, que é sempre muito incrível. Fechou? Se inscreve nesse canal, comente sua opinião sobre esse domingo, sobre esses jogos todos aqui, sobre essa rodada. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui.